Você que agora já se conheceu, fez uma avaliação da tua rotina, já entendeu um pouco sobre os protocolos e já sabe quais protocolos nós vamos utilizar para que você consiga aumentar, potencializar o gasto calórico. Nesse módulo, a primeira coisa que eu quero te convidar antes da gente iniciar uma atividade física é o que? Evitar lesões. Então a ideia é você evitar a lesão e você preparar o seu corpo. As atividades em excesso, elas vão causar um certo tipo de lesão, né? As atividades moderadas, leves, você sempre vai ter uma qualidade de vida, né? E uma questão mais branda ali, de você poder desenvolver algumas situações prazerosas para o seu dia a dia. Onde eu quero chegar com isso é assim, o que eu quero te convidar agora de fato é que você consiga utilizar algumas dessas metodologias da melhor maneira. Lembre sempre que você precisa conhecer o seu corpo. Lembre sempre que você precisa observar os sinais que o seu corpo dá. Por exemplo, eu gosto de fazer um aquecimento ao invés de um alongamento antes da minha atividade física. Eu acho que para mim faz mais sentido. Eu sinto que o meu corpo ele se entende melhor, eu consigo encaixar minha respiração, eu consigo encaixar os exercícios, as atividades que eu vou desempenhar naquele exercício que eu vou executar. Se é na academia, se é na corrida e tudo mais. Como assim? Eu vou correr uma maratona. Eu gosto de correr corrida longa, eu vou correr uma maratona. Antes da minha maratona, eu faço um trote bem leve de 1 a 3 km. Bem leve mesmo. Depois eu faço alguns movimentos para poder aquecer. Eu faço alguns movimentos simples de aquecimento. Eu geralmente não sou muito de alongar antes de fazer atividade física. Velho, tá certo ou tá errado? Como eu disse, não existe certo ou errado. O melhor atleta é aquele que se lesiona menos. Então, o que você tem que procurar fazer? Você tem que procurar se lesionar menos. De que maneira, velho? Vou dar um exemplo. Você que gosta de correr e tem uma prova para correr num determinado dia. Naquela semana aparece para você jogar um futebol. Olha como são duas coisas diferentes, mas cada um tem uma biomecânica, uma fisiologia totalmente diferente. O que pode acontecer? No futebol você pode se machucar e você também não vai conseguir correr a sua corrida que você estava se preparando. Então tenha atenção às vezes para você evitar as lesões, tá? As lesões elas fazem parte do nosso dia a dia, porque toda máquina ela precisa de um reparo. E o nosso organismo é a mesma coisa. Então, assim, quando a gente fala de alongar, a gente está falando que de eu fazer alguns exercícios que melhorem a flexibilidade do meu músculo, né? Eu vou trazer uma alusão ao quê? O cara que faz uma cirurgia de ligamento no joelho, onde o fisioterapeuta ele faz uma flexão na perna daquela pessoa para que ela consiga chegar na angulação completa do movimento. Ele está alongando aquele ligamento, aquele tendão, enfim, que passou por uma cirurgia. Então, assim, o que você vai fazer no alongamento, você vai acordar teu corpo. Tem muita gente que usa o alongamento para deixar fluir bem, né, para começar bem o dia e tudo mais. Só que tem um detalhe, tá, gente? O alongamento ele também é um esporte muito importante. Grandes atletas já recomendaram fazer alongamento, você começar a ter o hábito de se alongar todo dia. E aí eu faço um outro comparativo. Você já viu um gato levantar sem se alongar? E é um dos bichos mais flexíveis que a gente conhece. Então, faz sentido? Eu acho que faz. Então, o que acontece? Tem gente hoje que usa o alongamento como atividade física. Passa 1 hora alongando, 1h30, 2 horas, por que não? Não existe o yoga, não existe o pilates. Então, assim, tem uma correlação entre tudo isso. Então, na realidade, o alongamento, ele não é que ele vá prevenir 100%, mas ele vai te ajudar. Só veja como que o seu organismo absorve isso da melhor maneira, ou antes ou depois do exercício físico. Para vocês terem ideia, existem protocolos de treino onde você utiliza o alongamento no meio da sua atividade física, para você poder potencializar o fluxo sanguíneo também na questão da musculatura. Mas isso precisa ter o quê? Alguém da área que possa te orientar. Busque sempre um profissional da área para você não sair fazendo qualquer coisa aleatória, tá?
Tente seguir da melhor maneira possível as instruções que às vezes você encontra numa academia. Procure mais informações com pessoas da área também. Se você precisar de ajuda, você sabe a quem recorrer, pode vir falar comigo que eu vou estar aí pronto para poder auxiliar. Uma outra coisa também, o alongamento, ele é às vezes até terapêutico, tá? Tem pessoas que utilizam o alongamento como se fosse uma terapia de fato. Então, pode ser que te auxilie bastante. Por que não? Por que a gente vai deixar de fazer algo que vai fazer bem? A única coisa, lembra da dica que eu dei anteriormente no módulo passado? É o básico bem feito. Não precisa fazer demais, não precisa você inventar moda, né? A gente não precisa inventar a roda. A gente precisa ter eficiência, ter recorrência na atividade. Um outro item que geralmente eu comentei agora há pouco é a questão do aquecimento. Aquecimento, ele, por muitas vezes, ele é recomendado para evitar lesões. De que maneira? Existem, por exemplo, educativos, vou dar exemplo de novo da corrida, existem educativos que eles evitam lesões de que maneira? Eles proporcionam um alongamento e até mesmo a disposição sanguínea em membros de extremidade, por exemplo, o pé, onde ele tem muito tendão, onde até mesmo a questão das articulações, onde até mesmo a ação que ela é muito repetitiva, né? Por exemplo, 5 km você fala de 5.000 passos. Né? A mesma coisa o cara que vai jogar bola e quer chutar a bola de uma vez sem ter aquecido, sem ter alongado. Você pode romper um músculo com isso, você pode estirar um músculo com isso. Então qual que é o grande detalhe? É que você pode fazer um aquecimento, seja ele passivo ou ativo. Você pode ter alguém que possa também te auxiliar nisso aí. A grande ideia do aquecimento é você ter um funcionamento mais dinâmico, tá? Da sua máquina, do seu corpo. Você vai ter um funcionamento mais dinâmico, você vai ter uma melhor disposição, você já vai preparar o seu corpo para aquele exercício. Por exemplo, você vai malhar supino. Por que não você pegar uma carga leve e você fazer algumas repetições para você já mostrar para o organismo, para o cérebro, para o corpo, o que você vai fazer? Para você não pegar de surpresa, certo? Você já viu quando às vezes você está dormindo e, sei lá, você teve um susto, alguma coisa assim, você acorda meio que repentinamente e você tem um músculo que ele fica travado, o famoso torcicolo. Isso acontece. E por que não vai poder acontecer? Você tem uma lesão sem você ter feito um determinado aquecimento lá para você preparar o teu corpo da melhor maneira. Então, alongamento, aquecimento e uma terceira dica é a mobilidade articular. Vamos lá. Tem gente que às vezes tem dificuldade para trabalhar uma mobilidade articular. Para eu poder te dar uma certa alusão dentro dessa dica que eu estou te dando, eu não estou aprofundando de forma anatômica, mas o que eu quero trazer? Quando a gente faz a mobilidade articular, eu estou promovendo ali uma lubrificação, né, da articulação, eu estou também aquecendo a musculatura que envolve aquela articulação, certo? E eu estou promovendo também um alongamento de tendões, de micro regiões de uma base articular que às vezes você não consegue atingir só fazendo aquecimento. De que maneira eu posso ilustrar isso na sua cabeça? Quando você vai correr, teu joelho ele flexiona várias vezes, ele absorve impacto várias vezes. Quando você faz um movimento de você repetir essa atividade sem o mesmo impacto, você está fazendo uma mobilidade articular. Eu estou fazendo a minha articulação se movimentar da melhor maneira possível. Pensa comigo, você tem uma articulação muito ampla, que é a articulação, por exemplo, aqui da coluna, do quadril, do ombro, onde o ombro ele mexe em todas as esferas. Você faz rotação, você tem a questão da amplitude do movimento, você tem a abertura, você tem o fechamento, né, a abdução, a adução do movimento. Então você tem que tomar cuidado, porque talvez a tua cápsula articular ela já esteja comprometida por excesso de treino. Então você tem que tomar cuidado. Vale a pena fazer uma mobilidade articular, velho? Me dá um exemplo hipotético. Faz esse movimento. Isso aqui vai te ajudar a proteger essa cápsula do ombro. E aí, isso pode ir um pouco mais além. Ó. Você que é nadador, faz um movimento bem amplo, né, repetitivo. Jogador de vôlei, né, jogador de basquete.
a articulação aqui do punho. Então, você tem que ter cuidado com isso. Então, alongamento, aquecimento, mobilidade articular são formas de você prevenir lesões, tá? E aí eu vou levar para uma outra temática. Você já deve ter feito um teste de esforço com o cardiologista. Caso você não tenha feito, eu vou recomendar que você procure um médico sim, faça um check-up e dentro desse check-up você peça, né, você conversa com o seu cardiologista, com o seu médico, para que ele faça a solicitação do teste de esforço. Quando você faz um teste de esforço, ele vai trazer para a gente 5 zonas, da zona 1 à zona 5. Então, um exemplo prático, só para você entender o quanto isso é amplo, a zona 1 é mais ou menos o que está acontecendo com você agora. Você está tranquilo assistindo o vídeo, provavelmente, em casa, ou deitado, ou de uma forma que você não esteja fazendo nenhuma atividade. Você está ali na sua zona 1, onde o seu coração está liberando ali a quantidade de sangue necessária para poder atender os órgãos vitais. Pronto, ele não está fazendo nada além disso. Quando você está numa zona 5, a gente costuma brincar que é quase uma zona que está afogando o motor. Você está tendo um desempenho muito forte, você está precisando recrutar muito mais sangue do coração para que você consiga ter um melhor desempenho. Então, o que eu quero dizer com isso? Que você consiga fazer o mesmo trabalho, tá, com um desgaste cardiorrespiratório menor. Então, a ideia é que você consiga treinar de uma forma mais tranquila, né, com que o seu coração consiga alimentar toda a estrutura nossa de sangue de uma forma correta e tudo mais, mas que você também não atinja a sua zona 5 toda vez. Então, assim, por quê? Porque também não é recomendado. Porque imagina, você está aumentando a tua pressão, você vai fadigar muito, você fica ofegante, enfim, você sai da tua zona de fato de conforto e você vai para a zona 5, é bem preocupante. Então, a gente está falando de evitar lesão. Então pensa comigo, eu quero trabalhar mais ou menos ali dentro da zona 3, zona 2, zona 3, zona 4. Cada uma vai ter uma particularidade. Zona 2, zona 3 a gente vai trabalhar uma força, né, mais o ganho de força. Zona 4, 3 e 4 a gente vai trabalhar mais uma questão da queima calórica. Mas em alguns momentos a gente vai atingir a zona 5. Mas a gente precisa também ter a real noção de até onde a gente pode ir na zona 5. Eu não posso simplesmente atingir e isso pode me prejudicar de alguma maneira, em vários os aspectos. Entre eles, você pode estar gastando mais nutrientes do que condicionando o seu corpo a queimar mais gordura. E aí a gente não vai atingir o nosso potencial de aumento de gasto calórico. Então você tem que ter muita atenção nessa questão, porque para cada zona a gente vai trabalhar um percentual de esforço, uma percepção de esforço dentro do seu treinamento. Beleza? É aí onde a gente vai evoluir bastante nisso. E só para vocês terem uma ideia, hoje se você der um Google aí e pesquisar sobre a inatividade física, a gente tem um aumento assim, exorbitante de doenças ligadas à questão do coração, né, a questão cardiológica. A gente tem aí infarto agudo, o próprio infarto agudo tem um aumento aí praticamente 60%. Vários são os estudos, vários são os artigos que comentam sobre os problemas relacionados ao coração pela inatividade física. Então, o que eu recomendo? Comece devagar. A proposta desse projeto, desse curso, é que você perca de 5 a 10 quilos em 21 dias. Só tome cuidado em também não exceder na sua atividade física. Cuidado para você também não causar lesões, ao invés de você evoluir de forma gradual dentro dos seus exercícios, correto? Lembrando que a gente vai trabalhar com 2 protocolos, a questão do aeróbico e do circuito. E a ideia é que ao invés de você ter problemas, você tenha muito mais soluções. Em que sentido? À medida que você vai colocando esses treinos em atividade, você melhora até o teu humor, você melhora a questão de quem tinha ansiedade, quem tinha problemas de depressão e tudo mais. Nosso organismo ele produz mais de 10, 12 drogas positivas em cada atividade física que você faz.
Então, cuidado com o excesso. Vai dentro da linha, respeitando o seu organismo. Tenha atenção aos alertas que o seu corpo vai te dar. Então, não exagere. Tá? Treine tranquilamente com qualidade. Lembre de evitar as lesões. Volte no primeiro módulo se for preciso, para você se conhecer bem. Porque agora nós vamos para o próximo módulo, que é entrando em atividade de fato. Para que você entenda bem como que você vai potencializar o gasto calórico ao final desse nosso curso curto e objetivo.